Boa noite, a paz do Senhor a você que está conosco. Domingo, 19 horas, e nós estamos pedindo licença para entrar na sua casa hoje, com mais um culto de louvor, de adoração, de oração e de ministração da palavra de Deus para a sua vida. É uma alegria muito grande ter você conosco aqui nessa noite. É uma coisa que alegra muito o coração nosso e também alegra o coração de Deus. Quero convidar você para chamar as pessoas que estão com você na sua casa, compartilhar esse link aqui da nossa página do YouTube, do nosso canal, para você poder compartilhar essa mensagem de Deus, esses momentos de louvor e de adoração na presença do Senhor. Eu quero fazer uma rápida leitura aqui da palavra, dando início a esse culto, que diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e a má consciência lavada, e o corpo lavado com água pura. Aleluia! E é nesse propósito e com essa fé e com essa certeza no nosso coração que nós estamos entrando na presença de Deus essa noite. Há um caminho novo e vivo aberto por Jesus, pelo seu sangue naquela cruz, para que eu e você pudéssemos entrar nessa hora nos santos do Senhor, para louvar a Deus, para adorar a Deus, para entregar para o Senhor aquilo que nós temos de melhor, o nosso coração quebrantado na presença de Deus. Uma alegria grande ter você conosco. Eu quero convidar você agora para curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma breve oração, entregando esses momentos de culto, de louvor para o nosso Deus. É para Ele que nós estamos fazendo isso nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome essa noite, declarar que só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós nos humilhamos na Tua presença essa noite. Ó Deus, estamos aqui para Te louvar, para Te adorar. Entregamos todos esses atos do nosso culto nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa, Jesus, os nossos ministros de louvor, as orações que serão feitas, a ministração da Tua palavra, que seja edificante para a nossa vida hoje, Senhor. Pai, nós consagramos esse culto ao Senhor, nós repreendemos toda ação do inimigo contra esse lugar, contra essa igreja, contra esses momentos de louvor e adoração, e consagramos tudo ao Senhor. Que o Senhor cresça essa noite e que nós diminuamos na Tua presença, para que toda honra e glória seja declarada ao Senhor e rendida ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero te convidar para louvar o Senhor conosco com alegria no seu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Convida as pessoas para louvar o Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Nós abençoamos a sua vida, a sua casa e esses momentos que você vai estar conosco essa noite. Vamos louvar o Senhor com alegria no coração. Amém, graça e paz, irmãos. Prazer estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa. Convido você, em nome de Jesus, onde você estiver, a fechar os seus olhos. Se você está assistindo pela televisão, pelo seu telefone, não importa. Vamos criar juntos um ambiente de adoração. Vamos construir juntos esse lugar. Amém? Feche os seus olhos. Se você puder, levante as suas mãos, mesmo no sofá, na sua casa. Vamos nos render ao Espírito Santo nessa noite. Nós te adoramos, Jesus. Não há ninguém como Tu, Deus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Vamos juntos. Fonte. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida,
digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu. Vamos juntos, levante as suas mãos, cante. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és, enche o meu coração, que faz mudar. Só tu és santo, Deus, santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Mudar o mundo com teu amor, com teu amor, Jesus. Senhor, queremos mais de ti, digno de dar o mundo. Jesus, nós te adoramos, Senhor. Cante, eu vou. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou Somente em ti, Deus. somente em ti. Não vou ser. Eu vou construir. Eu vou construir Minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração, Deus. o amor que faz mudar o mundo. Mudar o mundo, mudar o mundo com teu amor, Deus, com teu amor que cura, que nos liberta. É o teu amor, Jesus.
Vamos lá, com suas próprias palavras, comece a dizer expressões de gratidão a Deus aí na sua casa. Vamos construir um altar a Jesus agora. Não cante um refrão, apenas se expresse diante de Deus. Comece a dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és incomparável, Jesus, nós amamos a Tua presença. Vamos lá, comece a dizer isso na sua casa. Comece a profetizar vida na sua casa. À medida que você adora a Deus, a realidade do seu lar é transformada, cara. A sua adoração tem a capacidade de transformar ambientes. Então vamos começar a construir esse lugar de transformação no nosso lar, dizendo palavras de gratidão e de santidade a Deus. Te adoramos, Jesus. Ninguém é como Tu, ninguém é como Tu. Cante isso. E o poder, amém, pois dele é, pois teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, só Tu és santo, e só Tu és santo, só Tu és Senhor, só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo, Tu és Senhor, só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro
outro como Jesus. Não há ninguém como tu. Só tu és santo, Deus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Jesus. Você pode aplaudir ao nosso Deus nessa noite. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Não há ninguém maior do que o Senhor. Não há ninguém que está sentado em uma posição maior do que a tua posição, Jesus. O teu trono, o teu governo, ele é eterno. Ele se estende por toda a eternidade, Jesus. Não existe barreiras capazes de resistir ao teu santo nome e à autoridade que contém nele, Jesus. Não existe doença, não existe depressão, não existe ansiedade, não existe enfermidade, não existe coronavírus, não existe absolutamente nada capaz de resistir ao poder do nome de Jesus. Cantemos isso. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Ele é o leão, és o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão. Vamos lá, adora o Senhor. Jesus, cante, tu és o Rei. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Ele é o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. E as trevas se vão,
barreiras se vão. Vamos lá! Por causa da tua luz. E Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha. e Ele é o leão. Vamos lá! Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Jesus, neste lugar. E claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é. Vamos lá, Cassiane, cante isso. Vamos lá, Samuel, cante isso, ministre, vai. Tão claro, o teu brilho é maior. Tão claro, o teu brilho é maior. Vamos lá! Tão claro, o seu brilho é maior. Tão claro, o seu brilho é maior. Claro. Tão claro, seu brilho é. E claro, tão claro, o seu brilho é maior. do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, e Ele é Jesus, a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Neste lugar, neste lugar, Deus, Deus.
nesse lugar, Deus, Deus, Deus. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Eu quero profetizar algo na tua casa. Enquanto nós ministrarmos essa canção, eu quero que você, em nome de Jesus, abra o teu coração para receber com totalidade a palavra de Deus que será ministrada agora. Então, quando cantarmos isso, você peça ao Espírito Santo: Jesus, encha o meu coração até transbordar, que eu possa receber tudo aquilo que tem disponível para mim nesta noite. Derrama a tua glória, Espírito Santo de Deus. Derrama a tua glória sobre a minha casa, sobre a minha família. Deus, que o teu governo se estabeleça sobre mim e sobre o meu lar. Em nome de Jesus, que a tua graça e que o teu favor esteja aberto sobre a minha casa nesta noite. Feche os seus olhos, vamos lá. Deus, em nome de Jesus, nós ministramos cura neste lugar, ministramos restauração neste lugar, ambiente, Deus, propício ao teu fluir e à tua presença, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e cante. Enche o Espírito. E eu me rasgo, e eu me entrego por inteiro. Sim, sim, Deus. Deus provê o fogo e eu o sacrifício sou. Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Vamos lá. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche. Vamos lá, cante isso, enche-me, enche-me, Deus. Vamos. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, até transportar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Nós te entregamos tudo, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por esse tempo de louvor. Obrigado, Jesus, pela vida da Isabela, Deus. Obrigado, Jesus, pela vida, Pai, da Cassiane, Deus. Pela vida da Esther, Jesus. Da Tamires, Jesus, em nome de Jesus. Obrigado pela Winnie, pela Carol. Obrigado pelo Samuel, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Deus, pelas essas pessoas que estão aqui. Obrigado, Deus, porque nós estamos servindo a Ti, Jesus, e nós queremos Te entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, com total entrega, com total temor. Honramos o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que bênção, né? Depois dessa abertura do culto gostosa, feita pelo nosso irmão Delcio, louvor abençoado, né, Maicon? Os meninos com o Silas, o pastor Silas, né? E agora nós fomos presenteados, né, com o Maicon aqui, que vai trazer uma palavra de Deus para nós. Então nós vamos orar e agradecer a Deus pela vida do Maicon, né? E é muito bom ver os jovens, né, servindo a Deus. Hoje a gente é uma geração jovem aqui, todo mundo servindo com alegria, não é, o pastor Silas? Bênção, bênção, né?
Vem cá, Silas, fica perto desse menino aí que você pega a unção também, tá? Vem profetizar na vida dele, ó, uma geração jovem que Deus tem levantado na igreja metodista, muito relevante. E nós somos uma família, e o time de Jesus, né? Eu vou pedir o Silas para orar pelo Maico. É um momento assim para nós importante a gente ter essa geração jovem. Ele é filho do reverendo Wesley Nascimento, né? Todo mundo aqui na Central já conhece, mas é um filho querido dessa igreja. Gente boa, Silas? Gente boa demais. Vamos orar. Jesus, obrigado pela vida do Maicon. Obrigado, Jesus, pelo teu favor que está sobre ele, Deus. É nítido a tua graça sobre a vida do Maicon. Nesse momento, nós pedimos ao teu Espírito Santo que o conduza com sabedoria e graça, e que possamos receber, Espírito Santo de Deus, com totalidade aquilo que o Senhor tem reservado para o coração da igreja. Nós agradecemos pela vida dele e pedimos ao Senhor que use com poder e graça nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu? Amém. Amém. É um privilégio muito grande poder estar pregando para essa igreja que é muito amada, uma igreja que teve um papel muito grande na minha vida, na minha caminhada com Deus. É uma igreja que eu amo, que a minha família ama muito, pessoas no qual nós nos relacionamos, cuidaram de nós, caminharam com nós, e hoje isso trouxe um impacto muito grande para a minha vida. Eu sou muito grato a esta igreja, que é um presente de Deus na cidade de Belo Horizonte, e também é muito relevante, não só em Minas Gerais, mas como em todo o país. A você que está em casa, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 5, verso de número 8. Nós leremos esse texto. Esse texto, ele é maravilhoso, ele é profundo, ele traz palavras maravilhosas para nós, revelações que são vivas, que têm a capacidade de nos mudar segundo a vontade de Deus. Romanos 5, 8, você que está na sua casa aí, abra sua Bíblia junto comigo, para que nós possamos ler e declarar essa realidade intensa sobre as nossas vidas. Diz o seguinte: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo. Outras versões vão dizer o seguinte: ao mandar Cristo para morrer por nós, quando nós éramos ainda meros pecadores. Vamos ler de novo, esse texto é formidável. Romanos 5:8 diz o seguinte, olha que profundidade: mas Deus nos prova seu grande amor no enviar Jesus Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos meros pecadores. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida, eu quero profetizar algo sobre você nesta noite, quero declarar palavras de bênção, que nessa noite você possa abrir o seu coração não para o Maicon, não para que eu represento, mas para que você possa ser cheio pela graça de Deus. Abra o seu coração para a doce presença do Espírito Santo. O que vai fazer diferença nessa noite não é a minha pessoa ou o fundo do Samuel. O que vai fazer diferença nessa noite é o quanto você vai se abrir para que a pessoa de Cristo transforme a sua essência. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós nos colocamos na Tua presença. Ó Pai, nós te louvamos por este momento, nós te louvamos, Deus, por esta igreja, ó Pai, essa igreja que é uma bênção, Senhor, na vida de muitas pessoas em Belo Horizonte, ó Pai, em Minas Gerais, na nossa região, ó Pai, no Brasil, ó Pai, nós nos alegramos, Senhor, pela vida e missão desta igreja, nos alegramos pela vida do pastor Pontes, por sua família, ó Pai, por toda a equipe, que o Senhor possa estender as suas mãos de graça, Senhor, sobre esta igreja, derramar do seu favor, da sua bênção sobre este lugar, que esta pessoa nesse momento possa ser inundada pelo seu Espírito, que nesse momento ela possa ser invadida, ó Pai, tomada pela presença do Espírito Santo, ó Pai, que essas palavras, Senhor, embora ela não esteja aqui, Senhor, para me ouvir, que dentro desta casa, deste ônibus, ó Pai, onde ela estiver, ela possa ser envolvida e transformada por esta realidade. É em nome de Jesus que eu oro, amém e amém. Esse texto, ele é maravilhoso, é um texto muito bonito, é um texto que enche o meu coração, é um texto que fala de um amor incompreensível, de um amor inimaginável, de um amor muitas das vezes até que não parece real, mas esse texto ele revela algo interessante.
E uma coisa que esse texto revela para mim e para você é que Deus, Ele nos amou tanto, que Deus, Ele libera o seu Filho, Ele envia Jesus para nos salvar, mesmo quando nós éramos ainda simples pecadores. E isso é algo maravilhoso, mas isso também é algo que necessita de muito cuidado, porque saber disso é algo relativo. Preste atenção nesta palavra. Muitas pessoas, elas sabem que Deus enviou Jesus por amor a elas. Muitas pessoas, elas conhecem essa história tão linda, tão viva, que é chamada de evangelho. Muitas pessoas, elas já receberam mensagens maravilhosas, elas sabem disso, elas entendem isso, elas escutam isso todos os momentos. Até um ponto que nós sabemos que João 3,16, um grande texto bíblico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto, ele é conhecido. É fácil, se você falar para alguém dentro de um ônibus, na sua escola, na sua faculdade, no seu emprego, é muito comum que as pessoas, quando você vai citando esse texto, elas recitem junto contigo, porque elas sabem do poder do Evangelho, elas escutaram do poder do Evangelho, elas sabem dessas coisas, elas sabem que Deus as ama. Elas sabem que o Evangelho diz que Deus, Ele quer transformar. Elas sabem que o Evangelho diz que tudo pode ser mudado, que uma realidade nova pode ser apresentada, que Deus pode mudar a realidade de suas vidas, de suas histórias. Elas sabem disso. E muitas das vezes nós pregadores, quando vamos evangelizar alguém, eu lembro muito bem disso em 2015 a 2017 aqui nesta igreja, na frente da nossa igreja, bem na escadaria, nós integrávamos panfletos dizendo: olha, Jesus Cristo de Nazaré, Ele te ama, Jesus Cristo de Nazaré, Ele quer te salvar, Ele tem um plano na sua vida, você precisa saber disso, e quando você souber disso, isso vai te mudar por inteiro. E quando nós olhamos a realidade, infelizmente a realidade não é essa. Quando nós olhamos para um país como o nosso, onde mais de 50% da população são evangélicos ou católicos, são cristãos, eles sabem que Deus os ama, sabem que Deus tem um plano na sua vida, eles sabem disso tudo, mas muitas das vezes a realidade no qual eles estão inseridos, muitas das vezes a realidade em que estamos inseridos, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa cidade, em nosso bairro, não corresponde com as verdades do Evangelho. Isso é algo muito forte, Silas, porque muitas das vezes isso parece que tira a realidade do Evangelho. Porque como nós podemos dizer que o Evangelho muda, se pessoas sabem disso e não são mudadas? Como nós podemos dizer que o Evangelho cura, se pessoas que sabem disso, Samuel, não são curadas? Parece que nós mentimos sobre o que é Evangelho, mas a realidade é que as pessoas, elas sabem de todas essas coisas. Elas sabem que Deus as ama, elas sabem que Deus pode curar, que Deus pode mudar, que Deus pode transformar, mas elas apenas receberam uma informação. E eu falo isso o tempo todo. Se você for no meu Instagram, vai estar falando disso. Se você for no meu Facebook, vai estar falando disso. As pessoas, elas têm essa informação. O que é informação? Informação nada mais é que o excesso de conhecimento que você tem sobre determinado assunto. Ou seja, eu sei que comida alimenta, mas o fato de eu saber que comida alimenta, Ícaro, não mata a minha fome. Eu sei que remédio pode me trazer uma cura, mas o fato de eu saber disso não me faz ser curado. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Saber que o Evangelho faz todas essas coisas, saber que Deus ama as pessoas, não faz com que elas se sintam, não faz com que elas vivam esse amor, que elas sejam transformadas, porque informação é apenas um conjunto de experiência, e o Evangelho não é mais uma informação. O Evangelho é revelação, é algo diferente. Qual é a diferença, Maicon? Revelação não é somente informação, não é conhecimento. Revelação se trata de experiência.
Revelação se trata de você tocar aquilo que você conhece. Vejamos bem, eu citei um exemplo. Eu tenho noção que comida mata a fome. E até que eu toque aquilo, até que eu experimento aquilo, eu ainda estarei com fome. Mas a partir do momento que eu entendo e que eu como, eu me sinto o quê? Eu me sinto realizado, eu me sinto cheio. O problema é que no Brasil e ao todo o mundo nós temos vivido um evangelho de informação, onde as pessoas apenas sabem do poder do evangelho, mas elas não vivem o poder do evangelho. E isso é algo que tem me preocupado muito, porque pessoas têm largado a igreja, pessoas têm deixado a igreja, pessoas têm saído da comunhão com os irmãos, têm abandonado o evangelho, porque acham que o evangelho não tem esse poder. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele não nos informou sobre o seu amor. Deus, Ele não nos contou, Samuel, do seu amor. Deus, Ele não virou para mim e para você, ou para as pessoas daquela época e disse: eu te amo, simplesmente. Mas Deus, Ele revelou o seu amor, enviando Jesus na cruz do Calvário. E por isso a realidade foi mudada. Não foi porque souberam que o evangelho muda, mas foi porque Cristo se entregou. Eles viram, eles tocaram, eles sentiram o poder do evangelho. Por mais que você não esteja aqui neste momento, eu quero declarar que o seu coração está sendo mudado nesta hora. Talvez você recebeu uma palavra um dia, que Jesus Cristo Ele ia te curar, que Jesus Cristo Ele te ama, mas você não se sente desse jeito, você não se sente curado, você não está curado. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que toda informação que você recebeu está se transformando em revelação. Revelação é quando algo é descoberto, quando as cortinas são tiradas, e quando eu começo a ver isto, eu começo a ser transformado, porque eu entendo que isto é uma realidade sobre mim. Nós não precisamos de um evangelho que seja informativo, nós precisamos de revelação. Porque no nosso país hoje nós conhecemos muitas pessoas que tiveram essa informação do evangelho. Eu muitas das vezes, quando parei alguém para evangelizar na rua, muitas das vezes eu fiquei até assustado, porque a pessoa sabia mais de Bíblia do que eu. Mas a diferença não estava no meu conhecimento, estava no meu relacionamento com Cristo. E quando você se relaciona, você é mudado. Quando você se relaciona, você é transformado. A sua essência é tirada e Cristo passa a ser algo presente em você. Você se alimenta de Cristo. Você entende que aquilo não é simplesmente uma informação, que aquela comida não simplesmente vai matar a sua fome, mas você sente a sua natureza sendo transformada. Você é alimentado pela pessoa de Cristo. Paulo, ele foi alguém, tio Carlos, que entendeu muito bem isso. Paulo, ele sentiu isso em sua pele, porque olha que ele diz em Gálatas 1, 11 ao 12. Você que está em casa, acompanha essa leitura comigo. Gálatas 1, 11 ao 12. Paulo, ele fala algo tremendo aqui. Olha o que Paulo diz: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo. Por informação não, por palavras não, mas por revelação. Quando Paulo, tio Carlos, ele encontra com Jesus a caminho de Damasco, os seus olhos são inundados por camadas, porque aquilo era Jesus mostrando para ele que ele só sabia o que era evangelho. Paulo, ele sabia quem era Jesus, porque ele perseguia os cristãos pela verdade do evangelho. Mas quando Paulo, ele obteve aquela revelação divina, os seus olhos depois de 3 dias se abrem. Ei, talvez você esteja com seus olhos fechados. Eu quero profetizar que Jesus, ele está te dando uma experiência nova. Os seus olhos estão sendo abertos nesse momento. E tudo aquilo que um dia foi informação, aquilo que um dia você foi ensinado, que um dia você aprendeu, hoje não passa a ser mais uma informação na sua vida, mas hoje isso está realizando uma realidade dentro de você. Esse é o poder do evangelho, porque ele não é informação,
Evangelho é revelação, e isso é algo poderoso. Mas algo que impede as pessoas de viverem, de sentirem o amor de Deus em suas vidas, é algo que muitas das vezes deturpa a realidade do Evangelho. É achar que o amor de Deus é algo condicional. Esse erro é um erro muito comum, é um erro que é muito praticado. Algumas pessoas, elas têm essa revelação, algumas pessoas, elas têm esse entendimento de Evangelho, mas elas acham que o Evangelho, que o amor de Deus é algo condicional. O que é algo condicional? É uma condição. Olha, um exemplo. Eu estou com uma proposta de emprego e eu viro para você e falo o seguinte: olha, você vai trabalhar aqui, mas para você trabalhar aqui, você precisa usar uma camisa preta todos os dias. Ou seja, você só pode ser meu funcionário, você só pode trabalhar para mim a partir de uma condição. E no dia que você não estiver de camisa preta, você não será mais meu funcionário. Onde eu quero chegar com isso? É que muitas das vezes nós achamos que isso é algo bobo de se falar, mas a realidade é que nós vivemos isso na nossa vida com Deus. Nós achamos que o amor de Deus por nós é algo condicional. Tem pessoas que acham que o amor de Deus é para elas somente quando elas oram. Tem pessoas que acham que o amor de Deus é para elas somente quando elas jejuam. Eu falei isso com Silas semana passada, e nós estávamos conversando, e nós falamos o seguinte: o Silas me ensinou isso, e isso é algo muito profundo. O negócio não é jejuar, é pelo que você jejua. Você jejua para que Deus te ame, ou porque você já sabe que é amado por Deus? Você jejua porque você quer ser abençoado, ou porque você já sabe que você é abençoado por Deus? Ei, tem uma grande diferença nisso. Uma coisa é saber, outra coisa é eu viver. O Evangelho não é condicional. Mas nós vivemos em uma igreja onde as pessoas, elas vivem pensando que elas têm que fazer algo para Deus, que elas devem jejuar, que elas devem orar muitas e muitas horas, que elas devem subir no mais alto monte de Belo Horizonte, achando que isso será capaz de mudar o amor de Deus sobre a vida delas. O amor de Deus não pode ser algo condicional, porque se fosse algo condicional, nós teríamos que ter condição de fazer algo para Deus. E Deus, Ele é demasiadamente grande. Não tem nada que nós possamos fazer para sermos amados por Ele. Por isso que a Bíblia vai dizer, Jesus diz isso: antes mesmo de vocês me amarem, eu já os amavam. Porque Jesus sabia que não havia condição, não havia algo que nós possamos fazer para que fôssemos amados por Ele. Não tem nada que você possa fazer para que você seja amado por Deus. Isso não é condição, ei, isso é realidade, é algo que nós vivemos, não é algo que nós fazemos para ter, mas é algo que nós ganhamos. Amor, se ele é condicional, ele é troca. Eu falo isso. Se alguém um dia virar para você e falar o seguinte: eu te amo, mas você tem que fazer isso para eu te amar, essa pessoa, ela não está te amando, ela está fazendo uma troca com você. Tem pessoas que acham que Deus quer fazer uma troca com elas. Tem pessoas que acham que Deus quer trocar algo com elas, falando o seguinte: olha, faça isso para mim e eu vou te amar. Ou faça aquilo outro, faça A, faça B, faça C e eu vou te amar. Não, não é verdade. Jesus Cristo, Ele te amou bem antes de você querer amá-lo. Por isso a Bíblia vai falar que antes mesmo de nós queremos nos entregarmos a Ele, Deus, Ele revelou o seu amor em Cristo, pelo fato de Ele ter morrido por nós, quando nós ainda estávamos em estado de pecado. Não era uma condição, era uma realidade. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é algo tremendo, eu acho isso tremendo, porque esse amor, ele foi tão grande, Samuel, esse amor, ele foi tão imenso, ele foi tão veemente, foi tão poderoso, que João não teve palavras para descrever o tamanho desse amor. Por isso que ele diz: de
tal maneira, não existe uma palavra que possa explicar o quanto Deus Ele te ama. É algo incondicional, é uma realidade. Não se relacione com Deus achando que Ele é Papai Noel. Tem gente que acha que Deus é Papai Noel, que Deus fala o seguinte: olha, seja bonzinho o ano todo, que eu vou te dar um presente no final do ano. Seja comportado, seja justo, seja íntegro, e aí eu vou te dar uma bênção, aí eu vou te dar uma cura, aí eu vou te dar o meu amor. Não é verdade. Deus, Ele não esperou nada de você. Deus, Ele não tinha expectativas que você ia fazer algo por Ele. Por isso que Ele se entregou. Amar significa ser aquilo que o outro não é amar incondicionalmente. Se o outro não é íntegro, isso não define que eu vou amá-lo ou não. Se o outro não é justo, isso não significa que eu vou amar ou não. Ei, quando Deus te amou, você não era santo, você não era justificado ainda, e você talvez nem tinha nascido, mas Deus, Ele já tinha te amado. Deus, Ele não é Papai Noel. Deus, Ele é o Pai que estás no céu, e Ele sabe que você não precisa mostrar nada para Ele. Ele te fez. Tudo aquilo que você pode dar para Deus, foi Ele que te deu condição de fazer. Então, se você quer ter uma vida baseada no amor de Deus, se você quer viver a realidade do Evangelho, ei, entenda, a primeira coisa, que isso não é só uma informação. A segunda, que isso não é uma condição sobre a sua vida. Não é se você pecar ou não. Não é se você cair em pecado ou não. Deus, Ele te ama. Amor não é condição, amor é realidade. Mas uma outra coisa, um outro erro que é bem comum de nós cometermos, é acharmos que amor está ligado à proximidade. Eu acho que esse é o maior erro dessa geração. É uma geração que só acha que é amada pelo namorado, pela namorada, pelo amigo, pela amiga, pelo pai, pela mãe, quando eles estão perto, quando eles estão do lado, quando eles estão do lado um do outro, quando eles estão rindo, desfrutando de um momento de qualidade. Não é uma verdade. Muitas pessoas te amam não pelo tanto que você passa tempo com elas, mas pelo que você representa para elas. Outra coisa, não significa que estar longe significa ser menos amado. Veja bem, não ter tanta intimidade. Tem pessoas que acham que tem que jejuar muitas vezes na semana, tem que orar não sei quantas horas por dia e fazer um monte de coisa, pensando que quanto mais elas jejuarem, quanto mais elas orarem, quanto mais elas subirem ao monte, elas serão mais amadas por Deus. O problema não está em fazer todas essas coisas. Eu faço e todo cristão deve fazer. O problema é a intenção com que você faz essas coisas. Vamos para a Bíblia. Em Mateus 17, 1 ao 13, nós vemos a passagem da transfiguração. E Jesus, Ele tinha 12 discípulos. Jesus, Ele possuía 12 pessoas que estavam ligadas ao seu círculo relacional. Pessoas que tinham contato diretamente com Ele. Só que a Bíblia também fala que quando Jesus, Ele vai subir ao monte, vai ser transfigurado, Ele leva somente 3 pessoas: João, Pedro e Tiago. Isso significa, Samuel, que eles eram mais amados? Não. Significa que eles eram mais íntimos. Mas isso não significa que eles eram mais amados por Deus. O amor de Deus por você não está ligado com o quanto você está perto dEle. Ei, presta atenção nisso. Eu estou a mais ou menos a 300 quilômetros de distância do meu pai e da minha mãe. Então, eu sei que eu sou amado pelos meus pais, mas eu não estou perto. Mas como eu sei que eu sou amado pelos meus pais? Porque eu sei que eu estando em Belo Horizonte, em São Paulo, no Mato Grosso, na China, eles continuam me amando, porque não é uma condição sobre mim. Mas a diferença de estar perto é uma diferença muito grande. Não significa que você que esteja mais perto seja mais amado. Isso é algo poderoso. Quem está mais perto não é mais amado, experimenta mais o amor. Eu estou longe dos meus pais, meus irmãos estão com eles.
E o John e a Suza podem ser abraçados por eles, podem ser beijados por eles, mas isso não significa que eu não seja amado tanto quanto eles. Você tem que se aproximar de Deus não para ser mais amado por Ele. Você tem que se aproximar de Deus para desfrutar mais do amor dEle por você. E a intenção não é ser mais amado, é experimentar mais de Deus na sua vida. Porque quanto mais perto eu estou de alguém, mais gestos de amor eu recebo dessa pessoa. Quando Deus te chama a se relacionar com Ele, Ele não está te ameaçando, dizendo o seguinte: ei, eu não vou te amar. Quando Deus Ele te convida a estar perto dEle, Ele está falando o seguinte: ei, vem para perto de mim, que eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te mostrar o quanto eu te amo. Gestos de amor não dizem que você é mais amado, só diz que você está perto o suficiente para recebê-los. Talvez você esteja dentro da sua casa, pensando o seguinte: eu estou tão distante de Deus pelos meus pecados, eu estou tão distante de Deus pelas minhas crises, eu estou tão distante de Deus pelos meus erros, pelas minhas ciladas, pelos meus vacilos, pelas minhas decadências. Ei, o fato de você estar longe não diz que você é menos amado. Deus Ele está te convidando para você experimentar do seu amor. Ei, a Bíblia vai dizer que Ele nos cercou com o seu laço de amor, Ele nos atraiu para nós desfrutarmos do seu amor. Então aonde você estiver agora, se renda a esse amor, para que não você seja mais amado, mas para que você experimente mais o amor do Pai. Deus Ele te ama. E nós vemos essa realidade muito clara em Salmo 139, do 1 ao 12, que diz o seguinte: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosamente grande, tão alta que não posso compreender ou atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Olha que tremendo. Se eu subir aos céus, Tu lá também estarás. Mas se eu fizer minha cama no abismo, outras versões vão dizer no inferno, eis que Tu também estarás ali. Se eu tomar as asas da alva e subir nas alturas do mar, o Senhor estará lá, e até ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à minha roda. Nem as trevas me encobrem de Ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Ei, não é porque você está de quarentena dentro da sua casa não vindo na igreja que Deus deixou de te amar. Não é porque você não tem desfrutado de uma comunhão muito grande com Deus. Não é que eu estou dizendo que você não tenha que se aproximar de Deus, não. Mas eu estou dizendo que se você estiver longe o suficiente, o amor de Deus ainda assim consegue te enxergar. Se você se acha tão sozinho que os olhos de Deus não possam te ver, é uma mentira. Deus Ele está te vendo, e Ele está te chamando: vem meu filho, vem para o meu braço de amor. Eu quero te amar, eu quero derramar das minhas bênçãos sobre ti. Eu quero que você sinta isso mais forte em você. E quando você entender isso, você vai saber que Deus Ele te ama de uma forma incondicional. E que o amor dEle não está ligado ao quão perto você acha que está dEle. Mas o amor dEle está ligado com quem Ele é. Porque Deus Ele é amor. E ninguém pode mudar essa natureza em Deus. Outra coisa que eu quero compartilhar para que você entenda que você é amado. É uma frase muito conhecida pelos jovens de um grande pregador contemporâneo. O nome dele é João Paulo. 99 não é 100. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso de número 1 ao verso de número 7.
Essa é uma passagem muito conhecida. Lucas 15, 1, 7. Abra sua Bíblia, seja ela física ou no celular. Eu estou no celular, não tem problema. Mas eu quero que você leia esse texto e entenda ele comigo. Lucas 15, 1 ao 7. Diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. E diziam: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixaria as 99 no campo e vai atrás da ovelha que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca em seus ombros alegremente e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei esta ovelha minha que estava perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Talvez o seu pensamento nessa noite seja o seguinte: eu quis me apartar do amor de Deus, eu não mereço esse amor. Tem pessoas melhores, tem ovelhas melhores, tem pessoas que são mais necessárias para o reino do que eu. Mas isso não é a visão que Deus tem sobre você. Deus, Ele sabe que se você não estiver no aprisco, 99 não serão jamais 100. Ei, você é essa ovelha perdida. Talvez você não tenha condição hoje. Você diz o seguinte: Michael, eu não tenho condição de voltar para os braços do Pai. Eu quero te dizer que o bom pastor, Ele quer te colocar em seus ombros. Ele quer te levar para casa, para o aprisco, e quer dar uma festa, porque Ele tem alegria em você. Mas Michael, eu que quis sair do aprisco. É interessante que no Salmo 23 fala isso: o Senhor é meu pastor. Abra sua Bíblia comigo. Esse texto é maravilhoso. Ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelo caminho da justiça. Assim Ele honra o seu nome. E mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois tu estarás comigo. Olha bem esse texto. A Bíblia fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele, pronome, me faz repousar em pastos verdejantes, e Ele me leva, outro pronome, para junto de riachos tranquilos. Ele renova minhas forças, Ele me guia por caminhos de justiça. Mas quando o salmista ele vai falar, o verso de número 4, ele diz: mesmo que eu ande. Olha aqui que a Bíblia está dizendo: é o pastor que te leva para o campo verde, é Ele que te leva para junto de águas tranquilas, mas não é Ele que te leva para o vale da sombra da morte. A ovelha, ela escolheu ir sozinha, ela escolheu se afastar do aprisco, ela escolheu sair de o seu campo de segurança, mas não é porque ela decidiu sair do aprisco que o pastor abandonou ela. Porque o salmista diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. O Senhor, Ele te ama, e você é tão necessário para Deus quanto as outras 99 ovelhas. Talvez dentro da sua casa hoje você não se sinta amado por Deus. Talvez em sua pequenez, em nossa pequenez, muitas das vezes eu já passei por isso. Eu pensei comigo: eu sou tão pecador, eu sou tão ruim, eu sou tão ínfimo, eu sou tão pequeno, que Deus, Ele não me ama. Isso é uma mentira do diabo na sua vida. Jesus Cristo, Ele te ama. Não importa a condição que você viva hoje, ou esteja vivendo, ou irá viver para frente, o amor de Deus é uma realidade na sua vida. Você é amado por Deus. A minha oração hoje não é para que você seja somente cheio do Espírito Santo.
ou que a glória de Deus tome você a ponto de você chorar, de você gritar, de você clamar, não. Mas a minha oração hoje é para que você entenda que Jesus, Ele é o bom pastor, e que Ele te ama, independente das situações, independente das circunstâncias. O amor de Deus sobre você é uma realidade. Jesus Cristo de Nazaré, Ele te ama. Eu quero concluir essa pregação, esta mensagem simples. Aqui não tem revelação grande, não tem mistério forte. É apenas o que o Evangelho diz para mim, para você, em quem nós somos por Deus, e o que Deus Ele enxerga em mim e em você. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. Eu quero te convidar a concentrar-se nessa oração. Se você puder ajoelhar-se aonde você está, melhor ainda, e colocar a mão no seu peito. Eu quero orar por você junto com você. Eu quero que a minha fé e a sua fé sejam só uma. Embora estejamos distantes, nosso Deus, Ele nos vê como um corpo, juntos, inseparáveis. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, se ajoelhe onde você estiver. Deus, eu te louvo pela vida desta pessoa. Ó Pai, eu te louvo, Senhor, porque esta pessoa, ó Pai, embora, Senhor, ela não entenda, embora, Senhor, talvez ela nem acredite ou ela creia, ó Pai, ela é amada por Ti. Ó Pai, o Seu amor foi tão poderoso, ó Pai, Seu amor foi tão veemente, a ponto de o Senhor enviar o Seu Filho, ó Pai, para morrer por nós. Ó Pai, nós ainda não tínhamos levantado as nossas mãos e confessado o Seu Filho como Senhor e Salvador, mas o Senhor do mesmo modo o enviou. Ó Pai, porque o Senhor não nos ama por aquilo que nós podemos dar. Ó Pai, o Senhor nos ama por quem nós somos, Deus, porque o Senhor se enxerga em cada um de nós. Ó Pai, eu te louvo por esta realidade. Que essa pessoa, ela entenda, Senhor, nesse momento, que isso não é uma informação para ela. Ó Pai, não é mais uma pregação de domingo à noite, não. Isso é uma revelação vinda do alto, ao qual o Senhor revelou. O Senhor não nos informou do Seu amor, o Senhor não nos apresentou o Seu amor, o Senhor nos revelou esse amor. Ó Pai, esse amor, ele é vivo, Pai, e ele deve ser uma experiência na vida de cada cristão e cristã. Ó Pai, que esta pessoa neste momento seja transformada. Ó Pai, que tudo aquilo que o Evangelho diz que ela é, ela possa ser. Ó Pai, que tudo aquilo que o Evangelho diz que ela tem, ela possa ter. Ó Pai, que em tudo ela seja abastecida, Senhor, pela Sua graça. Eu oro em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus, Ele possa abençoar a sua vida, meu amado. Que Deus, Ele possa derramar do favor e das bênçãos dEle sobre você. E tudo quanto você for fazer daqui para frente, não faça pensando em querer ser amado por Deus, mas faça sabendo que Deus, Ele te ama, e que isso é uma realidade na sua vida. Isso é algo real, não é algo conceitual, não é uma mentira ou uma historinha, não, é uma verdade. Que Jesus Cristo de Nazaré, Ele possa te abençoar nesta noite. Que Ele possa manifestar o poder e a glória dEle sobre você, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Eu agradeço o pastor Pontes, agradeço a igreja metodista. Quero trazer um abraço do meu pai, da minha mãe, do pastor Wesley Nascimento e dos meus irmãos, dizendo para esta igreja que vocês são uma bênção em nossas vidas. Nós oramos por vocês todos os dias. Nós não nos sentimos de forma alguma maiores, não, pelo contrário, nós nos sentimos devedores dessa igreja. Eu agradeço pelo que vocês são. Que Deus possa os abençoar em nome de Jesus Cristo. Eu passo a palavra para a direção pastoral neste momento. Samuel antes irá cantar um louvor para nós, um louvor poderoso. Que você medite nessa realidade agora. Amém. Deus abençoe. Amém, aleluia, glória a Deus. Antes de nós termos esse tempo de louvor, eu quero avisar algumas coisas para a igreja e para os irmãos. Aqui no canto da tela, nesse canto de cá, nós temos o nosso código para o PicPay. Você pode fazer a sua contribuição, a sua oferta, os seus dízimos. Então, se você quer semear e ofertar na casa de Deus, você tem o seu dízimo, você pode aproximar o seu celular aqui no canto direito da tela
e você vai ser direcionado a uma página onde você vai poder contribuir com os seus dízimos e ofertas no nome de Jesus. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Eu não temerei, pois tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor. Sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo de palavra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua graça, pelo teu favor. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor conduziu, Deus, esse culto de forma profunda, de forma poderosa. Nós somos gratos a Ti, Espírito Santo, por estarmos alimentados da Tua presença, Deus. Obrigado pelo Teu maravilhoso amor, Jesus. Nesse tempo nós Te entregamos tudo, em nome de Jesus. Convido você a estender as suas mãos. Quero liberar a bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e estenda a sua mão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus e que as promessas